A graça e a paz de Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Agradeço a Deus a rica oportunidade de estar aqui mais uma vez no canal Transformados pela Contemplação, com um tema bastante, meio assim, impactante, Aqueles a quem Deus não chamou. Eu estive meditando nesse capítulo, nesse tema, ontem e hoje. E o texto bíblico que eu vou usar com os irmãos se encontra em Atos, capítulo 20, versículos 28 e 29. E depois nós vamos ler juntos também 2 Timóteo 2,15. Aqueles a quem Deus não chamou. Nós temos que pedir a Deus o seu poder, o Espírito Santo, para que nós venhamos entender e discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Porque nem tudo que reluz é ouro, meus irmãos. E a fita de medir, de discernir os espíritos é a santa palavra de Deus. Amém? Então eu oro e peço ao Espírito Santo que venha me ajudar e te ajudar também, para que nós venhamos conseguir discernir aqueles a quem Deus chamou e aqueles a quem Deus também não chamou. Ainda não chamou, quem sabe ainda vai chamar, mas ainda não chamou, Que o Espírito Santo guie o nosso momento aqui, em nome de Jesus. Então, Atos capítulo 20, versículos 28 e 29, diz assim, estou usando aqui a Bíblia Viva. E agora, cuidem de vocês e não deixem de alimentar e pastorear o rebanho de Deus, a igreja dele, comprada com seu próprio sangue, pois o Espírito Santo os constituiu bispos. Eu sei, com certeza, que depois que eu for, falsos mestres aparecerão como lobos ferozes no meio de vocês e não terão pena do rebanho. Depois que o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação, Depois da minha partida, eu tenho certeza que falsos mestres aparecerão como lobos ferozes. E é por essa razão que eu peço que vocês cuidem do rebanho. Não deixem de alimentar e pastorear o rebanho, levando ali uma comida sólida, uma comida que realmente venha nutrir o espírito, o ânimo, o coração desse rebanho. Amém? Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz assim, em contrapartida, ele diz assim para cada um dos seus filhos, Dos filhos de Deus. Seja um bom obreiro, um obreiro que não precisa ficar envergonhado quando Deus examina o seu trabalho e que ensina corretamente a palavra da verdade. Então, meus amados, existem dois grupos. Um grupo de obreiros falsos e um grupo de obreiros qualificados. Um grupo de obreiros que Deus não chamou e um grupo de obreiros que Deus chama, que Deus chamou, que Deus qualificou. Aqueles a quem Deus não chamou, não quer dizer que Deus os excluiu de propósito. Com certeza, há coisas na vida que ainda precisam colocar-se em ordem para que Deus possa chamar para o seu trabalho. Amém? E eu fiz aqui algumas anotações com respeito a esse assunto, E consegui formular aqui algumas perguntas. Não sei se vocês vão conseguir acompanhar aqui na minha letra, mas vou fazer o que eu posso aqui, tá, meus irmãos? Para que vocês possam acompanhar. Como certos homens e mulheres são muitas vezes enviados ao campo missionário. Olha aqui o que diz, Como muitos são chamados. Homens, eu vou colocar aqui para eu ler, você não vai poder acompanhar porque tá meio assim, não tá enquadrado na câmera, Só se ficasse mais longe. Só que mais longe fica muito pequeno e você não vai conseguir, só se a câmera tivesse na horizontal, e ela não está na horizontal, ela está na vertical, E aí, mas vamos aqui. Como que certos homens e mulheres são muitas vezes enviados ao campo missionário? E aí a mensagem vem dizendo que homens são afoitamente enviados ao campo com o quê? Com falta de sabedoria e discernimento. Talvez não governando bem a própria casa, nem tendo ordem ou governo sobre os poucos que no lar Deus lhes entregou a tarefa de cuidar.
mas ainda assim consideram-se capazes de cuidar do rebanho, ou seja, muitos homens e mulheres são enviados ao campo missionário de maneira afoita, de maneira precipitada, porque esses homens e mulheres não estão qualificados, não buscam de Deus a sabedoria, o discernimento, né? Não têm ali os atributos de caráter, de personalidade que é necessário para a obra. Não governam bem a própria casa, como que vão governar o rebanho de Deus, não é? Então nós temos que ter todo esse cuidado, meus irmãos. E sabe qual é o resultado de tais obreiros não qualificados no campo missionário? E o resultado é confusão e desunião. Alguns possuem uma teoria da verdade e podem apresentar argumentos, mas a falta de espiritualidade, discernimento e experiência. Então, para Deus, o mais importante de um obreiro qualificado não é o conhecimento, não é a largueza e a profundidade do conhecimento que este homem, esta mulher tenha, de maneira alguma, né? Mas que ele tenha o quê? Espiritualidade, discernimento e experiência, né? Sobretudo espiritualidade. Tem ali, seja um homem e uma mulher submissa à vontade de Deus. Porque se um homem e uma mulher é lançado no campo de maneira afoita, de maneira precipitada, um homem e uma mulher que não estão ali preparados espiritualmente, emocionalmente, até mesmo fisicamente, o que vai resultar desse trabalho? Confusão e desunião, discórdia. E essas coisas, meus irmãos, não provêm de Deus, né? O que muitos desses obreiros têm afirmado? Olha o que muitos desses obreiros não qualificados têm afirmado. Afirmam muita coisa que não podem provar pela palavra. Deus sabe isto, portanto, não chama tais pessoas para trabalhar nestes perigosos tempos. E os irmãos devem ter o cuidado de não remeter para o campo aqueles a quem Deus não chamou. Meus irmãos, isso aqui é muito sério, é muito importante, né? Muitos têm aí afirmado coisas que não podem provar pela palavra de Deus. Têm levantado aí coisas que Deus não autorizou, doutrinas que Deus não autorizou, né? E Deus sabe disso. Então, Ele não chama tais pessoas para trabalhar nestes tempos perigosos. E diante disso, meus queridos irmãos, nós devemos ter um cuidado de não remeter para o campo aqueles a quem Deus não chamou. Só simplesmente porque eles têm ali um conhecimento ou porque sabem se expressar. Não é isso que qualifica um obreiro. Isso não é o primordial. Isso é importante, com certeza, mas não é o mais importante. O mais importante, a gente já viu, é espiritualidade, é discernimento espiritual. É que esse homem e essa mulher serem acompanhados pelos frutos do Espírito Santo. E o que os mensageiros são chamados por Deus? O que mensageiros não chamados por Deus são para a causa da verdade? O que, meus irmãos? Que coisa triste. Maldição. Aqueles que não são chamados por Deus e que se colocam mesmo assim como obreiros na obra do Senhor, sem passar por um preparo, sem passar por ali pela escola de Cristo, para serem doutrinados, ensinados, receberem os dons. Eles são para a causa de Deus o quê? Maldição. Nós não queremos ser isso para a causa de Deus, não é verdade, meus irmãos? Longe de nós está tal coisa. Como que deve ser a conduta do fiel servo de Deus chamado à obra? Qual deve ser a conduta desse homem, dessa mulher, desse servo, dessa serva? Os servos de Deus precisam tratar com clareza, agir abertamente e não ocultar erros, pois estão colocados entre os vivos e os mortos e precisam o quê? Precisam dar conta de sua fidelidade, de sua missão e da influência que exercem sobre o rebanho do qual o Senhor os constituiu bispos. Essa deve ser a conduta do fiel, da fiel serva de Deus, chamado à obra. Precisam tratar com clareza, agir abertamente, não ocultar erros, abnegar, renunciar a coisas na vida que não condiz com a vontade de Deus. Por quê? Porque estão colocados entre vivos e os mortos
e eles precisam dar conta de sua fidelidade, de sua missão e da influência que exercem sobre o rebanho do qual o Senhor os constituiu. Isso aqui não é importante, queridos? Precisamos estar aqui enquadrados nessas prerrogativas, meus irmãos. Tratar com clareza, agir abertamente e não ocultar os nossos erros. Entenderam? Devemos o quê? Confessar. Devemos tratar os nossos defeitos para que possamos assim ter uma obra que venha ter bons resultados para a honra e para a glória do Senhor. Essa deve ser a conduta do fiel servo de Deus que foi chamado para a obra. E qual deve ser, então, os atributos de um obreiro qualificado para a obra? Nós vamos ler 1 Timóteo 3, versos 2 a 7. Aqui a gente vê a palavra bispo, mas você pode ver aqui, nós vamos ler juntos, e nós vamos ver que se enquadra muito bem também para com o obreiro. Porque um bispo ou um obreiro, vamos colocar aqui, né, em nome de Jesus, creio que se enquadra, deve ser um homem bom, contra cuja vida não se possa falar nada. Deve ter apenas uma mulher e deve ser trabalhador cuidadoso, sensato e respeitável. Deve ter prazer em receber hóspedes em sua casa e deve ser um bom mestre das Escrituras. Não deve ter o vício da bebida, nem ser violento, mas deve ser o quê? Amável e pacífico e não ter amor ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua família, com filhos que obedeçam com todo respeito. Porque se um homem não consegue governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não é verdade? Então, o bispo não deve ser um novato na fé. O bispo, o obreiro que vai sair para o campo para trabalhar para Cristo, ele não pode ser novato na fé. Ele precisa ter ali uma profundidade espiritual, uma experiência com Deus, pois poderia ficar orgulhoso. E o orgulho vem antes da queda, como aconteceu com o diabo, né? Então, aqui nós vemos algumas características do bispo, do pastor da igreja, que pode se enquadrar perfeitamente para com o obreiro, meus irmãos. Assim eu penso, assim eu creio, né? De todo o meu coração. A pergunta foi, qual deve ser, então, os atributos de um obreiro qualificado para a obra? Qual deve ser? A gente viu aqui, né? Portanto, os irmãos escolheram homens que tenham dado boa demonstração de que eram capazes de governar bem a sua própria casa e preservar a ordem em sua própria família e que podiam esclarecer os que estavam em trevas. Gente, isso aqui é muito interessante, né? Então, esse homem, essa mulher precisam ter uma vida irrepreensível, posso assim dizer, né? Porque é uma vida que não se possa falar nada. Gente, é interessante demais isso aqui, para que não haja atrapalhos na obra, meus irmãos. Para que não haja situações de se envergonhar. Quem é este homem para pregar para mim? Quem é esta mulher para pregar para mim, para trazer essa mensagem? Como é que é a família dessa pessoa? Como é a conduta e o caráter dessa pessoa? Então, tudo isso precisa ser colocado na vida de cada obreiro, de cada obreira de Deus. O homem e a mulher que Deus chamou, ele precisa ter esses atributos, essas características em sua vida. Do contrário, Deus não chama, meus irmãos, para a obra aquele ou aquela que vai ser vergonha, né? Que vai ser ali um atrapalho para a causa de Cristo. Se houve ali uma queda, se houve ali uma situação, que haja ali um tempo para remissão, para arrependimento, para que esse homem, essa mulher, possa ser reerguido novamente como obreiro, como um homem e uma mulher na obra, no campo missionário. Isso é uma obra linda, meus irmãos. É uma obra que os anjos queriam realizar. Então, não seria o caso de nos qualificarmos para esse trabalho, buscarmos no Senhor? Assim eu oro, assim eu penso, por esta causa eu me coloco de joelhos, como diz o apóstolo Paulo, porque eu muito anseio, meus irmãos, ser chamada para essa obra. A obra de ser uma obreira, qualificada, preparada, que não tendo que me envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a minha oração, espero que seja o teu desejo também, assim como é o meu. E vamos orar para que se cumpra em nós essa mensagem, essas características aqui,
para o obreiro e para a obreira de Deus. Senhor, eu peço ao Senhor, em nome de Cristo, que nós venhamos conseguir, pelo poder de Deus, pelos méritos de Cristo, termos essas características aqui em nossa vida, Pai. Nós queremos ser usados como instrumentos de salvação. Nos qualifica, Pai, em nome de Jesus. Amém.